Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a Anatel e IPTV. Nesse vídeo a gente vai falar sobre essa guerra que parece não ter fim. A gente vai falar as consequências das últimas operações da Anatel, as consequências do possível bloqueio dos IPs a partir de TV Box não homologadas e a gente vai dar a nossa opinião de todo esse cenário que é mostrado entre os serviços de IPTV não legalizados e a agência reguladora aqui no Brasil, que é a Anatel. Antes do vídeo começar, é importante a gente deixar claro uma coisa. Eu não estou sendo pago pelas operadoras de TV paga para falar o que eu falo aqui e eu não estou sendo pago também pelos serviços de IPTV que não são legalizados. Quando a gente conversa aqui no canal do Aprendemos Juntos, a nossa opinião é isenta. Nós não recebemos nenhum valor de nenhuma empresa ou de nenhum órgão para falar bem ou mal de determinada situação. Quando a gente fez os vídeos sobre o fim do IPTV e o possível fim do TV Box, são títulos possíveis, não eram títulos afirmativos. E a gente conversou no vídeo. Vários comentários apareceram por lá dizendo que eu estava sendo pago pelas operadoras de TV paga ou eu estava defendendo, no caso, a pirataria e depois defendendo a Anatel. Então, se você ter cordialidade e souber nos comentários se portar de forma educada e de forma respeitosa, assim como são as diretrizes aqui da comunidade do Aprendemos Juntos, eu vou receber com maior carinho o seu comentário. E todas as críticas são bem-vindas desde que sejam respeitosas. Ótimo! O segundo ponto que é importante a gente falar é que nós estamos falando de uma guerra entre a Anatel e o IPTV. Só que quando a gente fala o termo IPTV, a gente pode pensar de uma forma mais geral. IPTV é um protocolo. IPTV é um tipo de protocolo utilizado em streaming de canais ao vivo. Só que a gente está falando aqui do tipo de protocolo do IPTV utilizado por sites piratas, por servidores piratas que não são legalizados a atuar desse formato, que se utilizam do formato do protocolo de IPTV. Logicamente, quando a gente fala IPTV, a gente já pensa nesse tipo de uso, nesse tipo de conteúdo, mas o IPTV nada mais é do que a sigla para um protocolo de transmissão. Então é importante deixar claro que a gente não está falando aqui de DirecTV Go, nós não estamos falando aqui de Claro Vídeo, nós não estamos falando aqui de outros serviços como Gigo TV, por exemplo, que utilizam da plataforma de streaming. O Vivo Play são outros milhares de exemplos por aqui. Nós estamos falando de serviços não legalizados que usam o protocolo de IPTV. Perfeito? Vamos começar o vídeo então. Nós já tratamos de dois vídeos aqui sobre o possível fim do IPTV e o possível bloqueio dos IPs a partir de TV Box não homologadas. Uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente trata desse assunto, e agora falando do bloqueio de IPs, é como a Anatel vai fazer isso. Ela não deixou claro em nenhuma das entrevistas, em nenhum dos comunicados, em nenhuma das declarações feitas para a imprensa. Pensem na dificuldade técnica da Anatel bloquear um IP. Hoje a gente sabe que os servidores de IPTV se utilizam de DNS e também de endereços de IP, assim como a rede de internet é feita. Mas como a Anatel vai fazer esse bloqueio? Ela falou que vai ser através das TV Box não homologadas, como se fosse um cadeado virtual. Mas como isso vai ser possível? Hoje a tecnologia já se expande com VPNs, por exemplo, que mascaram esse número de IP. A gente já tem servidores DNS que são derrubados em um dia e outro servidor surge no outro. Então vai ser sim, a princípio, uma bola de neve. Ou vai ser, como alguns usuários e comentários que aparecem aqui no canal brincam, vai ser como secar gelo. Pensem nisso, como a Anatel vai recolher esses endereços de IP e bloquear. Vamos supor que você tenha uma Box TV em casa e você não utiliza ela para assistir IPTV. Vamos supor que você utiliza ela para o YouTube, que é um serviço legalizado. Mas a sua Box foi comprada da China e a sua Box não é homologada, por exemplo. Como a Anatel vai fazer esse bloqueio, mesmo a sua Box não sendo homologada? Ela vai barrar o consumidor, mesmo ele não estando utilizando o serviço pirata? Quando a gente pensa em bloqueio, quando a gente pensa em ações da Anatel para derrubar serviços de IPTV, a gente tem que pensar nas empresas e nos servidores, e não no usuário final. É legal deixar isso claro.
no começo da Operação 404, que é uma operação da Polícia Federal, junto à Polícia Civil, órgãos militares e, logicamente, junto com a Anatel, que é o órgão regulador das telecomunicações aqui no Brasil, foi deixado bem claro, lá em 2019, que o consumidor final não era o alvo da operação. O alvo da operação eram principalmente os sites. Então a gente começa a entender que a Anatel, através desse bloqueio que ela promete começar no início de 2023, vai ser diretamente nos sites. E o que a sua Box TV, o aparelho que você tem na sua casa, vai servir para a Anatel? Ele vai servir, vamos supor, como um espião. A Anatel ela vai pegar o seu tráfego de rede juntamente ao seu provedor de internet e vai analisar o seu fluxo. Se o fluxo vir de um site suspeito e um site que possivelmente esteja transmitindo conteúdo pirata através do endereço de IP ou do servidor DNS utilizado, a Anatel vai conseguir bloquear isso. Quando a Anatel fala em bloquear a Box TV, fica muito complicado a gente conseguir visualizar esse cenário de forma real e de forma concreta. Lembrando que eu não estou dizendo aqui que a Anatel não é possível a Anatel não é capaz de fazer isso. Mas surge de um espectro muito complicado de ser realizado, um escopo muito complicado de ser realizado até em níveis técnicos e em níveis de rede. Como a gente falou anteriormente, hoje existem VPNs para barrar isso e para mascarar esses endereços de IP, existem tráfegos de rede e rotas de rede que são modificadas diretamente dos servidores e mora outro ponto aí que é bem importante. A maioria dos servidores de IPTV não legalizados aqui no Brasil não estão no Brasil, estão no exterior. Como a Anatel vai conseguir bloquear esses servidores que estão alocados fora do país? Aí vai ser uma guerra quase que infinita. A gente sabe que a Operação 404 derrubou milhares de sites, foram mais de 2.000 sites, segundo os dados mostrados pela Polícia Federal e pela Polícia Civil, mas mesmo assim, com os sites derrubados, é só você digitar no Google IPTV teste ou comprar IPTV ou valor IPTV e aí você vai ver milhares de anúncios, milhares de sites por ali de serviços não legalizados na palma da mão e que você consegue assinar em questão de minutos. Perfeito? Então é importante a gente entender essa nuance e é importante talvez você ficar tranquilo como consumidor final. Os consumidores finais, pelo menos nessa primeira leva, na minha opinião, eu não vejo como os principais alvos dessa operação. As Box TVs não homologadas são outro ponto bem importante que a Anatel tenta barrar desde a venda. Nós já vimos comunicados enviados à Amazon e ao Mercado Livre, por exemplo, que são e-commerces, um dos e-commerces mais famosos do Brasil, em que buscas e apreensões foram feitas diretamente nos galpões. Antes de chegar no consumidor final, quem vendia e quem trafegava com essas Box TVs para venda foi pego. E aí é um número muito baixo de pessoas que estão envolvidos, são centros de distribuição desses produtos que são fabricados em outros países, e não recebem o selo de homologação da Anatel. E aí a gente nem fala em sites piratas, a gente nem fala em IPTV, a gente fala do equipamento em si. É bom separar essas duas coisas. É bom separar homologação de Operação 404, embora elas estejam caminhando juntas. Você, como consumidor final, por enquanto, fique tranquilo. E a gente tem que esperar os próximos passos da Anatel para ver como vai se dar esse bloqueio. Porque se esse bloqueio for única e exclusivamente por Box TVs não homologadas, como ficam as pessoas que compram esses equipamentos e não utilizam para fins que não são legais, utilizam para ouvir uma música, utilizam para o YouTube, utilizam até para serviços legalizados como uma Amazon, uma Netflix, um Globoplay. Então é importante a gente salientar e separar essas partes, beleza? Outra coisa que é importante a gente falar dentro desse escopo todo é o porquê esse problema é tão pertinente aqui no Brasil e também fora dele. Hoje as operadoras de TV paga, os operadores de TV por assinatura cobram valores exorbitantes. Não há como concorrer com um serviço não legalizado e um serviço legalizado quando o assunto é preço. Quando o assunto é preço, não há concorrência. Você pega um mercado que vende listas de IPTV
com todas as séries e filmes, lançamentos e todos os canais disponíveis por menos de R$ 25. Tente você montar um pacote de TV para assinatura, com, por exemplo, Premiere, os canais Telecine, HBO, mais os serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO Max e por aí vai. Você vai gastar na faixa dos 400, 500 a 600 reais. É um preço muito exorbitante para um serviço que não se demonstra vantajoso quando comparado ao IPTV. O que, na minha opinião, deveria ser feito e o que a Anatel deveria fazer antes de entrar ferrenhamente numa briga eterna com esses servidores e com esses sites, era negociar com as operadoras e dar subsídio para as operadoras de TV paga e também para as distribuidoras de conteúdo para oferecerem plataformas, programas, apps e conteúdos e pacotes mais baratos e mais agradáveis ao público. A gente sabe que o protocolo de IPTV e o protocolo de streaming veio para melhorar isso. Hoje, por exemplo, se você for assinar um pacote do Premiere através de um pacote de TV por assinatura, em que você vai utilizar um aparelho com antena ou por cabo, se torna muito mais caro se você assinar o Premiere Play através do seu dispositivo, do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou de uma box TV legalizada. Vai ser muito mais barato você assinar esse pacote através de streaming e não através de cabo, de antena ou de satélite. Então isso é importante a gente entender. Enquanto os preços não baixarem, muitas pessoas vão continuar procurando IPTV com todo o direito. Para você assistir o seu futebol, para você assistir o seu filme favorito, talvez você nunca iria conseguir com os preços praticados hoje pelas TVs por assinatura. E a gente sabe que existem reajustes mensais, a gente sabe que existem taxas para mais equipamentos, existem muitas outras variáveis que elevam esse preço, principalmente no público brasileiro, que já sofre com inflação, que já sofre com alta de produtos, com alta de alimentos. A TV por assinatura acaba caminhando para um caminho, digamos, pirata. Ótimo, é importante então a gente salientar que talvez essa guerra não acabe tão cedo. O título do vídeo, que fala que é uma guerra sem fim, uma guerra infinita, talvez se torne mesmo uma guerra infinita. Como vocês mesmos comentam aqui no canal do Aprendemos Juntos, em vídeos anteriores sobre esse assunto, é como secar gelo, é quando a gente corta um, surgem dois, e os serviços de IPTV são assim. Nada contra, nada a favor, como a gente falou anteriormente, nós temos que entender as variáveis que levam as pessoas a assinarem serviços que não são legalizados. Perfeito? Eu vou ficar muito feliz se você comentar aqui embaixo qual a sua opinião sobre esse assunto tão polêmico. Fique à vontade para comentar, para dar o seu feedback, para fazer sua crítica, lembrando sempre de maneira respeitosa e de maneira educada aqui nos comentários. Eu agradeço muito você por ter assistido até agora. Não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder outros vídeos que falam sobre assunto de IPTV, Anatel e tecnologia em geral. Até a próxima, um grande abraço, valeu!